Deus está falando com você agora. Essa mensagem não pode esperar. Pelo amor de Deus, assiste esse vídeo até o final, porque o que eu vou te falar aqui hoje é muito poderoso. E se você quiser ser abençoado por essa palavra, então assiste esse vídeo até o final. Se você não quiser ser abençoado, não tem problema, tá tudo bem. Mas o que eu vou te falar aqui, que está na palavra, isso aqui é poderoso. É um princípio poderoso e a Bíblia não quebra princípios. Pessoal, o que eu vou ler aqui para vocês é relacionado à obediência. E por que isso é tão importante e por que essa mensagem não pode esperar? Porque a cada tempo que passa e você não pratica o que está aqui, você está fazendo escolhas que fazem com que você tenha consequências durante anos, talvez. Você pode estar fazendo escolhas neste exato momento, pensando em fazer escolhas, decisões e coisas na sua vida que podem impactar fortemente o teu futuro. O que eu vou ler, pessoal, está em Levítico 26. Hoje eu estava fazendo uma devocional e eu estava lendo esse capítulo de Levítico 26. E quando eu comecei a ler, eu vi que isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Existe um princípio poderosíssimo que nós, com o passar do tempo, achamos que é brincadeira, achamos que é bobagem, ou, sabe, passa batido e você não percebe o quão poderoso é. É simples? Não é simples, mas é algo que eu e você devemos ter no nosso coração. Escutem o que eu vou ler. Levítico 26, versículo 3. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei a paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles e 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. E aqui ele continua falando tudo o que ele vai fazer, tudo o que será feito. Agora olha os próximos versículos, versículo 14 em diante. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos, se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza, febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ele continua. Galera, qual que é o grande ensinamento que Levítico 26 traz para nós? Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça e nós se esquecemos disso muitas vezes nas nossas vidas. E qual que é o contexto que esse capítulo está nos dizendo? Isso aqui foi escrito para os israelitas, o povo escolhido de Deus. E qual que é a grande questão? Deus, ele chega para o seu povo e ele fala: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei. E aí ele fala todas as bênçãos que ele vai dar para o povo. Repare uma coisa, esse capítulo ele é sobre bênçãos e maldição. E ele é sobre a obediência. Se você obedecer, você vai ter bênção. Se você desobedecer, você vai ter maldição. É isso que esse capítulo está querendo dizer. Só que o que é mais interessante aqui é que há uma condição. A Bíblia, existem muitas condições. Se você fazer isso, você terá aquilo. Se você não fazer isso, você também terá aquilo. E nós, pessoal, esquecemos de olhar para as condições que a Bíblia tem para nossas vidas. Ou seja, se você ir por esse caminho, vai acontecer isso. Se você ir por outro caminho, vai acontecer isso. A gente não percebe que há uma condição. A gente só gosta de ver a parte boa. E eu tô aqui para te falar o que a palavra fala. E o que a palavra está dizendo? Se você andar nos estatutos do Senhor,
guardar os seus mandamentos, cumprir aquilo que ele está mandando você fazer, então ele lhe dará bênçãos, então ele lhe dará paz, prosperidade. Mas olha o que ele também diz: mas se vocês não me ouvirem e não cumprirem esses meus mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos, aí ele começa todas as maldições que vão acontecer para o povo. O que a gente pode tirar de aprendizado nesse capítulo aqui, pessoal? Isso aqui é tão profundo e tão sério, e é um princípio tão simples que você já deve ter ouvido falar em vários lugares, mas por que a gente não segue? Que é a obediência ao Senhor, a obediência a Deus. Por que eu e você somos tão teimosos, cara? Por que eu e você decidimos fazer tudo com a força do nosso braço, ao invés de nós obedecermos ao Senhor, porque Ele mesmo fala: se vocês andarem nos meus estatutos, então colheremos bênçãos, então colheremos prosperidade. Mas não, eu e você, cabeça dura, quer fazer as coisas tudo por conta própria, começa a desobedecer ao Senhor, não guarda seus mandamentos, seus estatutos, aí começa a fazer as coisas e depois não sabe porque está sofrendo, depois não sabe porque está passando por desgraça. Você leu aqui o que ele fala se você desobedecer? Olha o que ele fala aqui. Escuta isso aqui porque isso aqui é poderoso. Então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Às vezes, pessoal, você fala bem assim: nossa, eu tô com um cansaço. Nossa, eu tô sem vida. Eu tô sem ânimo. Eu tô sem motivação. A minha vida tá um caos. A minha vida tá uma loucura. Sabe? Como diz aqui, sem brilho nos olhos, definhando a tua vida. Mas peraí. Calma aí. Aí tem pessoas que ainda falam isso e falam assim: Deus me abandonou. Deus não me ama. Que Deus é esse que me dá isso. Que Deus é esse que faz aquilo. Mas peraí. Olha para o passado, olha as decisões que você tomou, olha as coisas que você fez. Olha as vezes que Deus te falou: não faça aquilo, e você foi lá e fez. Os lugares que Deus te falou: não vá para aquele lugar, e você vai. As coisas que você já deveria ter parado de fazer há tempos e você continua. Aí, meu amigo, você espera que as coisas vão bem daí? Você espera que as coisas aconteçam, tudo como você quer? Não, você está sendo desobediente a Deus. É um princípio tão simples, mas por que a gente não faz? Que é obedecer a Deus. Mas sabe o que acontece com aqueles que obedecem? Paz, prosperidade, a presença dele. Só que aqui também tem algo muito interessante. Para você ser obediente a Deus, nós temos duas grandes responsabilidades. A primeira é ouvir ao Senhor. Como que eu e você vamos ouvir ao Senhor se estamos longe do Pai? Então, para você começar a ser obediente, você primeiro tem que ouvir o que Ele tem para você. E para você ouvir, você tem que estar ao lado do Pai. Por isso que eu sempre falo e repito, a importância de você ler a Bíblia, a importância de você estar na presença de Deus, a importância de você se colocar diante de Deus. Como que você quer bênção? Como que você quer prosperidade sem ter contato com o abençoador? Desculpa te falar, não vai acontecer. Aí você vai falar bem assim: ah não, mas tem gente que não vai na igreja, não é cristão e é próspero. Sim, bacana, mas vai ler Provérbios para você ver o fim que vai acontecer com essas pessoas. Vai ler Provérbios, vai dar mais uma volta. Quando você voltar, já não vão estar mais lá. O que a palavra está querendo dizer? Se você é escolhido de Deus, você é o povo de Deus, somos filhos de Deus, assim como o povo aqui é, nós temos um dever: escutar a voz de Deus. O nosso dever é escutar a voz de Deus. A nossa motivação, ela tem que ser do coração, não por obrigação, porque amamos o Senhor e queremos ter a presença dele. Ao mesmo tempo, pessoal, ouvir a voz de Deus e não obedecer não tem valor algum. Tem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus e não obedecem. E eu vou me incluir aqui agora nisso, porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu mesmo já me incluí em ouvir a voz de Deus e não obedecer. Tá vendo esse canal aqui que você tá vendo? Esse canal aqui, ele é a obra de Deus. Esse canal aqui, eu senti Deus falando comigo, eu senti Ele me dando uma direção. Ele falando pra mim: Nicolas, você tem que abrir um canal no YouTube. E eu fiquei postergando por 2 semanas, pessoal. Fiquei postergando, e Deus falando: Nicolas, você tem que abrir um canal no YouTube. Aí o que eu fazia? Eu tenho aqui um aplicativo de rotina que eu gosto muito de usar, que inclusive eu ensino como usar esse aplicativo lá no Protocolo Governe-se. O link está aqui na descrição. Eu tenho um aplicativo aqui que eu organizo meu dia a dia, eu organizo minha rotina.
E aí, o que eu gosto de fazer? Tudo que eu coloco como hábito, eu coloco no aplicativo. Aí eu colocava sempre no aplicativo, gravar para o YouTube. E sempre postergava, nunca conseguia, não conseguia. Cara, e Deus foi tratando o meu coração, e Deus foi tratando o meu coração. Aí tinha dias, pessoal, que eu pensava em desistir e parar. Abria a Bíblia, bum, Deus falava comigo. Abriu o devocional, bum, Deus falava comigo. Continua, não desiste, faz aquilo que eu te chamei para fazer. E eu escutava a voz de Deus. Mas sabe, pessoal, quando nós escutamos e não fazemos, não vale de nada. Então, qual que é a grande questão aqui? Para você conhecer o Pai, ser obediente a Ele, você saber o que Ele tem para você, você tem que chegar até Ele. Galera, não existe essa de bênção sem ter contato com o abençoador. A gente só quer a parte boa. Ó, você vai ter bênçãos. A palavra está falando, você vai ter prosperidade. A palavra está falando, vocês vão plantar, vão colher, vai multiplicar. Mas ei, tem uma condição. Você tem que chegar até mim. Pessoal, entenda uma coisa. Nesse contexto aqui, tudo que Deus queria era ter intimidade, relacionamento com o povo. E o povo desobediente. Mas vamos colocar no nosso contexto hoje. Nós também somos desobedientes. Nós também erramos nisso. E o que Deus está mandando falar para mim e para você aqui nessa palavra? Se você quer ter bênção, quer ter prosperidade, beleza. Ok? Não é errado. Não é pecado. Mas entenda uma coisa. Chega até Deus de coração puro, quebrantado, sabe? Sem também essa intenção de, poxa, eu só vou chegar porque eu quero receber, não. Tem que ser algo do coração. E Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu. Ele sabe a motivação. A palavra motivação, ela própria já diz, o que motiva a tua ação a chegar até Deus? O que motiva você a agir para estar com Deus? Ele sabe se é só para bênção, se é só para prosperidade. Ele sabe. E aí, às vezes, você vai falar assim, meu Deus, estou passando por horrores da minha vida. Deus é injusto. Não, mas olha o que você plantou, olha o que você está colhendo, olha o que passou, olha as coisas que você fez. De fato, as nossas escolhas, elas trazem bênçãos ou maldições. Não é porque agora você sabe as consequências de você ser desobediente que você vai por obrigação, não. Essa também é a grande questão. Deus, ele não é um Deus que... Eu pensava assim, eu não sei vocês, mas eu, quando comecei na fé, muito tempo, eu pensava assim, que Deus estava lá em cima, só esperando eu errar, para pá, me julgar, dar uma martelada no meu dedo. Não, isso aqui não pode. Galera, não é assim. Não é assim que funciona. Deus, ele quer ter um relacionamento com você, comigo. Deus, ele quer estar próximo de você. Ele quer estar com você, cara. Entenda isso? Deus, ele quer só estar contigo. Entendeu? Você é obra de Deus, criado em imagem e semelhança. O nosso chamado é estar próximo do Pai, se relacionar com o Pai. Nós somos filhos e os filhos têm que conhecer o Pai. O filho tem que conhecer o Pai. Então, para isso, você tem que estar próximo dele. Você tem que conhecer ele. Então, pessoal, essa obediência não tem que ser algo que assuste vocês. Tem que ser assim, cara, Deus me ama tanto. Deus, ele tem um amor tão grande por mim. Olha o que Jesus fez na cruz por mim. Olha o que foi pago na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado. O preço que foi pago. Para eu ser desobediente a Deus. Para eu ser desobediente. Por que eu vou ser desobediente se Deus já fez tanto por mim? Por que eu vou ser desobediente? Olha o que foi pago. Eu não vou ser desobediente. Como que eu vou olhar para a cruz e ver que um homem morreu pelos meus pecados, eu vou continuar sendo desobediente? Eu não posso continuar. É assim que você deve pensar. Deus, ele te ama, ele me ama. Ele deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama, e esse amor, esse amor que ele tem por nós, cara, o mínimo que você tem que fazer é ter essa consciência e chegar até ele, cara. Chegar até ele. Entender mais das obras de Deus. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E o que Deus quer na tua vida é que você possa viver não só essa experiência física com ele, que aqui fala de bênçãos, né? De bênçãos no campo e tudo mais. Mas viver essa experiência de prosperidade espiritual, galera. Esse é o grande X da questão, a prosperidade espiritual. Pessoal, eu não sei como que é ter o tempo com Deus, eu não sei como que é o teu momento com o Criador, mas se você não tem isso, cara, eu te convido a você
sabe? A conhecer mais dos mistérios de Deus, a conhecer mais daquilo que Deus é, cara. A conhecer mais daquilo que Ele sempre foi. Porque é tudo por Ele, é tudo para Ele, todas as coisas voltam para Ele. Tem que ser um amor puro, quebrantado, de coração. Então eu convido a você, se você hoje está afastado da presença de Deus, se você hoje não tem um tempo com Deus, o que Deus está mandando falar aqui para você hoje é o seguinte: volta para Ele, se quebrante aos pés do Pai, se quebrante aos pés do Pai. Fala com Ele e diz assim: Deus, eu passei por tanta coisa, que talvez essas coisas que eu passei fui eu mesmo que criei elas e por minhas decisões eu colhi. Mas Deus, eu tô cansado de ter só maldição na minha vida, eu tô cansado de ter só coisa ruim, eu quero a partir de hoje viver as bênçãos que o Senhor tem pra mim, sabe? Comece a orar, comece a falar com Deus e fale: Deus, eu tô cansado de viver maldição. Se a tua vida hoje tá passando por problemas de maldição, meu irmão, se coloca diante de Deus e dá tempo ainda. Dá tempo ainda de você chegar até Deus e obedecer. Dá tempo ainda de você chegar até Ele e se debruçar aos pés da cruz e falar: Deus, conserta a minha vida, conserta as coisas que estão acontecendo. Deus, fala comigo, Deus. Se você chegar e buscar ouvir Deus, Ele vai falar com você. Eu não tenho dúvidas. Se você chegar até Deus, Ele vai falar contigo. Se você chegar até Ele, todos nós, pessoal, todos nós temos acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai. É como se fosse uma geladeira, sabe? Quando você vai na casa do teu pai hoje, não precisa pedir para pegar algo na geladeira. Você só abre a geladeira e pega. Você não precisa chegar assim: pai, posso tomar uma água? Não, você pega e toma água. Você não chega e fala assim: pai, posso comer? Não, você pega, abre e come. Você tem esse acesso, você tem isso. Eu e você temos isso. Então, chega até Deus, você tem esse acesso, peça para Deus, fale com Deus. Conversa com Ele, entrega isso nas mãos dele. Deus, Ele não quer que você viva uma vida de maldição. Mas Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Ele é amor, Ele é justiça. E você só está colhendo às vezes o que você plantou. E esse não era o caminho de Deus. Não era aquilo que Ele queria. Ele queria algo muito melhor. Mas você, por achar que a sua decisão era boa, você foi lá e seguiu. Alimentou aquilo. Então é isso, pessoal. Só chegue mais perto de Deus. Converse com Ele. Entenda que Ele quer um relacionamento e você viverá as bênçãos do Senhor. Não há nada de novo. Não há nada de novo. É só eu e você que estamos distraídos o suficiente para esquecer daquilo que é o mais importante: ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Que Deus esteja com você. Louvado seja Ele por todas as coisas na tua vida. Dá glória a Deus na dor, dá glória a Deus mesmo assim por ter passado por tudo isso. Fala assim: Deus, agora eu entendi. Se isso aqui aconteceu é porque realmente foi culpa minha, eu fui lá, tomei decisões, mas agora vai ser diferente. Eu ainda assim rendo graças ao Senhor, porque agora vai ser diferente. Deus abençoe você que assistiu até aqui.